acontece, ó. O cara que geralmente é cancelado... Oi? Não, desculpa, achei que você tava falando comigo. Falei. O cara que é cancelado... Assim, tem o cara que é cancelado e ele se importa com isso. E tem o cara que é cancelado e não tá nem aí pra isso, né? Então, porra, por exemplo, o Monark. O Monark é cancelado toda hora, todo dia. Ontem ele tava... Anteontem, sei lá que dia que era aí. Ah, inclusive, né, por isso que tua thread lá bombou e o caralho. Por causa de um bagulho, cara, que eles... Esse lance aí de manipular a narrativa tem a ver pra caralho com isso, porque nesse caso específico, assim, o Monark, ele tava conversando com a Joyce, e aí eles estavam falando sobre, sei lá, diminuir o Brasil em pedaços menores, como por exemplo, sei lá, se o Nordeste fosse um país, inclusive, ele se desenvolveria, blá blá blá. Não seria tô o com Nordeste, medo do mas que vão cidade. fazer com essa entrevista aqui, porque eu vi depois a do Monark. O excerto de 1 minuto e meio que meteram no Twitter era completamente diferente do trecho inteiro. Exato. Agora que eu falei, acadêmico profissional... Fudeu. Não, eu acabei de falar mal da academia e do jornalismo profissional. Eu tô pensando aqui que já deve ter alguém na internet editando aquela parte pra fingir que eu sou contra toda a academia e todo o jornalismo profissional por causa daquele trecho. Vai colocar a parte que você elogiou Não, e sabe os o que eles vão concorrentes fazer? ali, mandar pro teu chefe. Eles vão ficar Exatamente. mandando pra Gazeta essa porra aí que tu ficou falando mal do... Tô brincando, cara. A cara dele ficou bolado. Não, mas eu... Para de dar ideia, cara. Para de dar ideia. Eu falo abertamente mal de certos colunistas da Gazeta, eles aceitam. Os caras falam mal de mim também. E Eu isso é algo gosto desse positivo da ambiente. Gazeta, na minha visão. Fala mais Cara, pra eu não eles, se vazei eles da aceitam. Gazeta porque eles sempre me trataram muito bem agora. Eu discordo absolutamente dessa situação do Rodrigo Constantino que rolou, por exemplo, que é um cara que eu não gosto de ler o que ele escreve. Acho que ele foi errado na parada lá que ele falou. Não tolero esse cara. Acho até que a Gazeta foi errada, mas a Gazeta dá tanta liberdade pra gente, dá tanto espaço e é tão respeitosa quando vem gente maldosa fazer esse tipo de coisa com o nosso texto que eu falei, olha, mesmo que eu esteja um pouco satisfeito com o jornal, não vou sair no meio dessa treta, não vou sair no meio dessa polêmica, porque é sacanagem. Eu gosto também da Gazeta, eles dão muita liberdade, cara. Então, já que a gente tá falando disso, Eu falo mal do Bolsonaro, eles não estão nem aí. Só mandar um salve aqui pros amigos aí que tentaram mandar mensagem lá pra ExitLag lá, perguntando se eles compactuam com esse tipo de coisa aí, porque tu acha que os caras não vêm falar com a gente? Os caras não estão nem aí pra vocês. Tenta de novo. Valeu? E outra coisa, mesmo que todos os nossos patrocinadores nos abandonassem, mano, a gente ainda tá aqui, mano. Eles não podem fazer nada. Vocês estão fodidos, vocês não podem fazer Vocês nada. vão ter que aturar a gente e engolir a gente pro resto da vida de vocês. Ou até quando a gente quiser ficar aqui, na verdade. A gente que decide. Cara do Pedrão. Mas seu thread bombou porque você tava falando muito mais daquela polêmica minha com a Joyce. Joyce. Eu nem mencionei seu nome. Você Porque eu não mencionou- queria entrar numa vibe de cancelamento. Porque eu Entendi. sei como é que isso opera. Você viu que eu nem falei de você ali. Eu só falei, tô ouvindo aí uns papos de que o Nordeste é sustentado pelo Sudeste. E eu acho que isso não é legal. Uhum. Eu acho que isso aí, precisa de muita ressalva e muito contexto. Pra não virar um papo que até dá base pra coisas bem ruins que estão aí pela sociedade. A gente sabe, eu sou baiano em São Paulo, eu ouço bastante coisa ruim aqui. Então... Nem dá pra perceber que tu é baiano, cara. Com as camisas aí. eu vim de propósito. Eu sei. Eu sei. Mas... Cara, então eu senti Mas tu que valia a pena. assistiu pelo menos ali o trecho anterior e tu assistiu, sei lá, os 5 minutos que estavam essa Sim. conversa aí? Eu vi. Então, tu que viu você então achou, que no os caso? caras pegaram ali e fizeram um bagulho maldoso. Eu não tô falando de opinião certa ou errada. Tô falando que pegaram uns pedacinhos assim Fizeram maldoso. de uma parada que Fizeram é maldoso. desonesta. E já estão maldosa. fazendo maldoso aqui. Se eu entrar no Twitter agora, eu já descobri que estão fazendo maldoso aqui com a Eu não gente. duvido, também. não duvido. E eu achei que foi uma edição maldosa ali. Mas acho também que esse papo de que o Nordeste é sustentado dá margem a muita coisa que acaba justificando muita coisa ruim e que não é verdade. Mas eu acho Eu que acho que naquele basicamente não é contexto lá, era a gente falando no contexto do sistema político. Né? O sistema político, a estrutura governamental, a estrutura do Nordeste é financiada um pouco pelos impostos que vêm do Sudeste. Tipo, isso é uma questão matemática da coisa. E é muito pela forma com que o sistema foi escrito. As regras do jogo. Não tem nada a ver com o povo do Nordeste, ou o povo do Sudeste, ou o povo de não sei o quê. Essas são as regras do jogo. O jogo funciona de acordo com as regras. Infelizmente, é o que tá no papel. É por isso que a caneta é poderosa. Mas o Nordeste é rico pra caralho. Naquele ponto, ele não tava entrando no mérito da economia privada do Nordeste. E sim na questão do Nordeste no sistema público, né? Mas essa discussão se perdeu também quando se tira do contexto a conversa inteira. Eu vi, inclusive, muita gente contestando, falando, não, o Nordeste é lindo, o Nordeste é super desenvolvido. Não é, gente. Acho que a coisa não é assim. O que eu acho, porém,
é que a gente tem que lembrar como é que se deu essa história. A Constituição de 88 foi quando começou um pouco essa intenção de diminuir a desigualdade regional do Brasil de modo mais explícito com essas transferências fiscais. Mas se a gente vai olhar, por exemplo, a ditadura, os caras financiavam a indústria a rodo aqui em São Paulo, construíam uma porrada de coisa aqui, boa parte do custo ia lá para o Nordeste disperso e não pensava direito lá. Acho que o Delfim tem até uma declaração de que lá em São Paulo dá mais retorno mesmo. Não lembro exatamente o que ele falou, mas ele falou algo nesse sentido. Investir em São Paulo dá mais retorno mesmo, deixa o Nordeste para lá. Século XIX foi o que eu lembrei lá da Thread, a história do algodão do Nordeste, que Como é que é isso aí? Tô por fora. Cara, a Revolução Industrial, você sabe que foi na indústria têxtil, né? Lá de Liverpool, isso aí acho que todo mundo aprendeu na escola. Eu não aprendi porra nenhuma, cara. Mas tudo bem, vai. Então, os caras aprenderam a fazer roupa mais rápido lá em Liverpool. Em Liverpool? E no fim do século XVIII, mais ou menos metade do algodão que chegava na indústria têxtil de Liverpool, que estava acontecendo a Revolução Industrial, vinha principalmente de Pernambuco e Maranhão, que eram estados bem maiores do que são hoje, né? Vários estados ali no Nordeste estão no que era Pernambuco e Maranhão naquela época. E o algodão saía de lá e ia para a Inglaterra. Só que essa indústria de algodão, esse setor de algodão, que era um dos maiores do Nordeste, ele quebrou durante a Revolução Industrial. O único produtor de algodão que quebrou naquela época, dos grandes, sul dos Estados Unidos, por exemplo, bombou, o único foi o Nordeste brasileiro. Por quê? Porque quando a corte chegou aqui, começaram a ficou tomar no grana. Rio de Janeiro, meteram os impostos. Eu até linko lá na minha thread, quem quiser ver no Twitter, tem link para a pesquisa do Thales, que é um historiador econômico aqui da FGV São Paulo que está estudando isso. E meteram um imposto de exportação sobre algodão para financiar a corte no Rio de Janeiro. Ridículo. Aí pegava coisa de obra de iluminação no Rio de Janeiro, muito financiado, com o imposto, saía do Nordeste e ia para lá. Que é uma cena bem mais antiga. Se a gente pegar no século XVI, quando Salvador bombava, era maior do que muitas capitais europeias naquela época, Salvador. Sério? A população de Salvador era maior. No século XVI, Salvador chegou a ser maior que Madrid, por exemplo. Que da hora, não sabia disso. E uma coisa interessante naquela época, como já era a colônia, que era a época que Salvador era super bem desenvolvida, relativamente, né? Não era um desenvolvimento moderno, enfim. Naquela época, os impostos que o baiano pagava também iam para a coroa. Entendi. Então, por muitos séculos, que foram os séculos de maior prosperidade no Nordeste, Os caras foram tinha um estado sugados. que tava cagando. E depois, quando o Brasil já era independente e tal, a gente ainda teve isso por muito tempo. Então, porra, cara, o nordestino é muito ressentido com isso. Porque a gente sabe que não é à toa e a gente ouve o tempo inteiro. Ouve o tempo inteiro gente do Sudeste com a coisinha de superioridade. Então, eu não tô nem dizendo que foi o que você fez. Até porque Mas eu quando um defendi nordestino a capacidade do povo. Falei assim, tipo, ó, se tirar o estado, se deixar os nordestinos, o baiano por si só, tá ligado? Sem depender de nada, eles são o país deles, tá ligado? Eu acho que eles iam prosperar pra caralho. Esse era o meu ponto. Que, tipo, o que impede o Nordeste de prosperar é um sistema burocrático que é todo travado e de séculos atrás, de uma lógica de séculos atrás, que perpetua até hoje e que impede do negócio andar. Mas não é culpa dos nordestinos em si. Cara, mas isso aí tem um sentido. Isso já mudou muito. Isso já mudou muito. Por exemplo, eu digo tranquilamente que os políticos que governam Salvador e a Bahia hoje são muito melhores que o do Sudeste. São caras mais sérios, preparados, que inclusive economizam ali na parte de servidor, não fazem aquela putaria que o pessoal aqui faz aqui embaixo. O Rui Costa, Rio, inclusive, que é o petista mais sensato. O Rio, O Rio é foda. os políticos Tá perdido, do Rio e a acabou, política fudeu. institucional do Rio me parece muito menos séria do que a de Salvador. Então, como o nordestino tá meio puto com essa repetição de visões estereotipadas que ele ouve de gente do Sudeste, eu ouço isso aqui em São Paulo o tempo inteiro, ainda mais em meio de economia, de mercado financeiro, o pessoal tá acostumado a ter baiano como empregada, né? Tá acostumado a ter baiano ali trabalhando no... Então, eu ouço muita coisa. Ouço muita gente falar, tem que perder seu sotaque aí, Ué, que ninguém vai te respeitar com esse sotaque. Porra, eu não quero. Ué, Eu não aceito. E aí a gente ouve alguém do Sudeste com uma visão que parece minimamente estereotipada e a galera fica puta. E eu entendo porque as pessoas ficam putas. Eu não entendo porque pega um vídeo de 1 minuto e meio pra a coisa parecer muito pior do que é. Isso eu entendo. Porque elas já querem me cancelar. Assim, mas eu entendo porque as pessoas ficam putas um pouco. Eu entendo, mas, tipo... Você tem que ficar puto com alguém que fala mal do Nordeste, tá ligado? Não vai ficar puto com alguém que defende a parada, sabe? Só isso que eu, tipo... A Joyce tinha uma posição muito mais... Joyce.
Joyce. Sim. Tipo, no caso do papo ali, ela tava falando, mano, que se deixasse o Nordeste por si só, eles não iam se desenvolver. O meu argumento era justamente o oposto, velho. Que não, mano, você pode sumir com São Paulo, Rio de Janeiro, esquece eles, tira do mapa. Foi exatamente isso que eu falei. Deixa só o Ceará, eu acho que foi o exemplo que eu li. Deixa só o Ceará e o mundo. Você acha que o Ceará não ia se desenvolver? Foi a pergunta que eu dei. Isso era eu defendendo Mas essa imagina porra. o seguinte, você é sacaneado um tempão. Passa um tempão sendo sacaneada. Aí depois de ser sacaneado, você vai lá, busca, faz uma nova Constituição, fala, não, queria receber um pouquinho agora, já que eu fui sacaneado tanto tempo, pra me ajudar a desenvolver. E tá dando certo. Tá dando certo? A desigualdade regional tem diminuído. Acho que não tanto por essa transferência, muito por causa de programas como Bolsa Família e tal, mas na Nova República tá diminuindo a desigualdade regional. Mas no mundo inteiro tá diminuindo a desigualdade regional, né? Tipo, a África, por exemplo... Entre países, sim. Sim, eu acho que essa lei, por mais... Pra mim é só um negócio assim, a gente fudeu vocês no passado, deixa eu fazer um marketing aqui na lei, tá ligado? Que a gente vai te dar mais grande imposto, mas a gente vai fazer todas as lógicas dos sistemas beneficiar o Sul. E aí, por mais que você fala, porra, a União tá dando mais dinheiro pro Nordeste. Só que por trás dos panos, nas regras, tipo, nas entrelinhas, os sistemas, eles estão todos conectados pra melhor, pra beneficiar o hub e o polo que é São Paulo e Curitiba e Rio de Janeiro e caralho. E tipo, aí a gente fica, inclusive essa política acaba dando margem pra esses sulistas burros ficar falando que o Sul sustenta o Nordeste. Tá vendo como essa é uma política, e por isso que eu defendo, no caso eu tava defendendo com a Joyce, que, mano, tira o Estado nacional da parada, deixa a Bahia cuidar da Bahia, o Ceará cuidar do Ceará, o São Paulo cuidar de São Paulo, Curitiba cuidar de Curitiba, e deixa eles serem parceiros comerciais, tá ligado? Foda é que a Bahia fundou o país todo, você vai falar, a gente nunca quer separação, a gente fundou o país todo. É por isso? A gente não, né? Mas o que eu acho realmente é muito essa pegada do... Cara, tem um grupo que foi sacaneado. O grupo vai lá depois, luta séculos por indenização. Aí você vai se virar e falar, você não precisa de sair não pra se desenvolver, porra. Mas Te dei porrada ontem, mas você esquece isso aí e se vira sozinho. Cara, eu acho que não precisa, acabar com o sistema, não é a única via possível pro Nordeste se desenvolver. Mas é uma via legítima. E, na verdade, eu acho que a gente deveria ficar puto com todas as outras coisas que o governo federal faz que não é necessário que o governo federal faça. Acho que essa coisa de repassar um pouco dos impostos para não ter uma desigualdade de arrecadação... Já que a gente tem o Estado... É uma função eminentemente do governo federal e faz total sentido que o governo federal faça. Eu não vejo nenhum problema nisso. Acho que pode ser melhor desenhado. Às vezes tem uns municípios muito pequenos que tem uma instituição política ali que consome demais e... Enfim... Dá pra redesenhar. Qual que tu acha que é o principal problema do lado do Nordeste, na tua opinião? Porque assim, a gente tava falando antes, você falou assim, eu vejo a galera falando que, porra, o Nordeste é lindo, maravilhoso, desenvolvido, caralho, e tu falou, pô, não é. E qual que tu acha que é o principal problema? O que tem que destravar lá, que é pros caras, sei lá, explodir? Tirando esse lance da gente, vamos lá, como você tá falando, a gente tem uma política fiscal que envia uma grana pra eles lá, e cara, eu acho que, já que há o Estado brasileiro,